E aí, o que é que ele faz? Né? Ele vai e se encontra naquilo que ele entendeu como o seu melhor lugar no universo, que é os braços de Penélope, onde a partir daquele momento ele encontra justamente a sua mais profunda realidade, que ele poderia abandoná-la. Eu sou humano, e fazendo uma pequena ponte com Nietzsche, demasiadamente humano. E quem ama o humano que é, não precisa ser divino, torna-se divino no ser humano. Né? O divino não é algo, é um antípoda a mim. O divino é a minha compreensão sobre o humano que sou. Tá? Então, um ponto que eu quero recair justamente é nesse aspecto, e aí eu trago uma outra pequena ilustração, em 3 minutos, que é justamente eu me lembro desse trecho agora, a Tábua de Avicena. Avicena era um filósofo árabe que ele tinha um hábito de iniciar o discipulado dele através da seguinte atividade. Para uma pessoa que se candidatava a ser seu discípulo, ele pedia para aquela pessoa atravessasse sobre uma tábua estreita até chegar a ele. Ora, a pessoa precisava ter só algum domínio malabarístico para poder, mesmo a estátua sendo muito estreita, chegando a ele receberia a sua iniciação de um novo discípulo. E ali esses candidatos eram submetidos a essa seguinte prova. Chegavam, era um ritual. A pessoa então via a tábua, que era estreita, tinha que ter muito cuidado para poder não sair da tábua e não perder o direito de ser discípulo. Mas quando chegava no meio da tábua, vinha a grande prova que estava oculta, e não aquela que estava revelada. Qual era? A Avicena mandava o candidato parar, justamente no meio da tábua, sobre a tábua. Pedia para os seus outros ajudantes removerem a terra onde a tábua estava sobre ela. E ali, na medida que foi removendo a terra, o candidato foi se dando conta que a tábua, não obstante estreita, também estava sendo uma tábua sobre um buraco de 20 metros de profundidade. Então, a percepção do candidato altera. Ele estava no mesmo lugar. Ele não estava conseguindo se equilibrar na tábua. Era estreita. Não foi diminuída a sua estreiteza, nem foi alargada. Ela continuou como tal. Ele não estava bem. Mas no momento que ele se deu conta que essa tábua estava atravessando um buraco de 20 metros de profundidade, a sua percepção muda. E muda por quê? Porque ele se dá conta do perigo. Ele se dá conta daquilo que eu não tenho totalmente domínio. Sabe o que a Avicena quer dizer com isto? Nós não temos domínio total sobre as coisas. Sempre estamos na margem do indivíduo. O que designa um indivíduo, que eu poderia dizer, estruturado, razoavelmente estruturado, é aquele indivíduo que ele consegue perceber que, embora eu tenha domínio sobre algumas coisas, outras eu não terei. E a vida é assim, uma travessia numa tábua estreita, sem esquecer que ela atravessa buracos e abismos. Quando eu apago a consciência do abismo em mim, da falta em mim, eu sou surpreendido. Quando a terra é removida através de um desastre, de um sofrimento, de uma tragédia, de uma perda, de um desemprego, e aí eu me dou conta. Nossa, embora eu pensasse que tinha tanto domínio sobre mim, agora eu me dei conta. Sou somente um atravessador de abismos. E a gente esquece, porque a cultura do consumo, a cultura, eu não estou demonizando o consumismo, pelo contrário, né? Eu vou sair daqui e vou para o shopping lá em Recife. Adoro a shopping terapia. Mas eu me refiro a você perder do horizonte da vida aquilo que fala mais de você, que é justamente o seu abismo, os seus escorpiões, a sua falta. E quando nós somos surpreendidos, porque nós somos envolvidos por essa tirania da felicidade, a felicidade ficou tirânica. Ou você é feliz, ou você não presta nessa sociedade. E é o que acontece com o nosso corpo. Eu costumo dizer, pegando gancho na questão do narcisismo, e aí eu vou pegar um trecho da literatura romântica, século XII. Quem lê o Tristão e Isolda vai saber do que eu falo. Rapidamente, a história de duas pessoas que se apaixonam, mas entendem
que o seu amor acabará na morte. Interessante pensar que a palavra amor, mor, dá origem também à palavra morte. Né? Mor vem de maior, ou seja, o maior está na morte, como o maior também está no amor. Amor e morte se digladiam na existência humana. São as duas maiores intensidades. Tu amas e irás morrer. E aí, para resolver esse impasse, os romancistas medievais desenharam a figuração de que, apoiando-se na passagem evangélica de Lázaro, onde o amor vence a morte, ele é ressuscitado, já que não poderiam ressuscitá-los como entes humanos e físicos, poderiam ressuscitar o amor entre eles. Então a figuração é muito simples. Os dois morrem no mesmo dia, na mesma hora, à maneira de Romeu e Julieta. São postos no cemitério, mas no dia seguinte, da tumba, da caixa, do ataúde de cada um deles, brota de Tristão uma videira e de Isolda uma roseira. E as duas plantinhas se cruzam, unindo os dois caixões. É a imagem, justamente, Tristão e Isolda superando a morte pelo amor. Que isso significa o seguinte: o amor de Tristão e Isolda pressupõe o outro. O outro é importante também. Não apenas ele. Veja que diferença. Para o quê? Para uma outra literatura que foi disseminada também nesse período, a literatura de Dom Juan. Dom Juan, ela foi, na sua origem literária, desenhado como uma espécie de anticristo. O que era Dom Juan? Era um homem voltado somente para o prazer, não via ninguém ao seu derredor. O que interessava a ele era o seu prazer pessoal, acima de tudo. Então eu quero fazer um contraponto justamente entre Tristão e Isolda, que pressupõe o outro, e Dom Juan, onde o outro não existe. Para trazer justamente uma concepção sobre o corpo como sendo justamente a metáfora do nosso tempo. Porque nós não temos só o corpo físico hoje, nós temos o corpo idealizado. Qual é o corpo idealizado? Aquele que eu vejo no espelho. Eu costumo dizer que o espelho é o nosso corpo divino. É o corpo imortal. É o corpo que eu posso transformar, a maneira do ressentimento do retrato de Dorian Gray. Quem leu Oscar Wilde vai saber do que eu falo. É justamente onde eu coloco no corpo meu aquilo que eu não quero, no corpo que eu idealizo, que é o espelho de Narciso, aquilo que eu tanto quero. Isso vira um inferno na vida da pessoa. Ela vive lutando contra aquilo que o corpo denuncia com o tempo. As suas culpas, o seu declínio, que fala justamente da sua natureza de homo sapiens. Simples, precário e finito. A finitude existencial deflagra o sujeito com a coragem ou sem coragem. Porque, como estou falando de virtude, o que nós buscamos tanto nesse ideário de felicidade, que é justamente uma espécie de alegria contínua, no sujeito que se reconhece meramente atravessador de abismos, porque se sabe muito pequeno diante da vida, ele tem um conhecimento básico sobre ele. Ele tem uma coisa essencial, que ele não é aquilo que ele idealizou, ou a sociedade impôs. E ele se dá conta disso nas perdas. As perdas espelham suas faltas. E aí, nesse caso, o corpo, e eu costumo dizer isto, corpo bom e saudável é o corpo que declina e morre. Não fosse a mortalidade, não existiria possibilidade de alegria na vida. Porque o homem é a resposta da resistência ao declínio que lhe é imposto pela natureza. E se você não aceita isto, se você tenta fabricar no seu ressentimento, fazer um transporte do carbono que lhe constitui biologicamente, para o silício que você idealiza na figura cibernética do futuro, do homem cibernético, então você está perdendo o melhor da vida. Nós somos potencialmente, talvez, tirando alguma coisa de interessante em nossas vidas, por sermos justamente seres humanos. Caso contrário, talvez não houvesse essa felicidade da maneira de Ulisses, que não está na perfeição, está na incompletude, na imperfeição das coisas, que dá o sabor de contraste. Como diria Goethe, ele traz um conceito interessante. Nitidez. Nitidez é o contraste da luz com a sombra. Muita luz cega. A ausência de luz não enxerga.
na nitidez, eu posso ver melhor. Então, o conceito de nitidez ao qual se propõe, então, essa literatura que a psicanálise tanto debruça, tanto procura estudar, difere da questão da felicidade e se insere em outro registro, o registro da maturidade. Para os psicanalistas, que eu não sou, eu sou cognitivista, mas para os psicanalistas, e que eu abraço essa ideia, mais importante que a felicidade é a maturidade. Porque se ela tiver que vir, que venha com estrutura sólida. E mais importante do que ser feliz é ser sereno. Porque a serenidade, você não está nos estados oscilantes de dependência dos estímulos externos. Euforia ou tristeza profunda. A vida é, como diria Nietzsche, você a ama faticamente. O amor fati talvez seja a melhor propositura de felicidade. Amar a vida como ela é. Como a gente sabe, se a tristeza ela nos assalta e nos espezinha, ela passa. E se a alegria vem e nos arrebata e nos anima, saiba que também passa. Então, não há dor tão profunda que não passe em alguns momentos, não há alegria tão exultante que não se dilua com a outra. Nada fica o tempo todo com um sujeito que sofre ou se anima, dependendo do manejo que ele faz das suas próprias emoções. Eu quero concluir aqui com uma pequena frase ilustrativa também, de Friedrich Nietzsche, que é a seguinte, né? Eu acho que isso retrata razoavelmente, não vou entrar muito na questão do corpo, né? Que faz esse espelho do nosso tempo. São as pessoas que pensam de um modo diferente e cada vez mais vão se distanciando daquelas que estão no pensamento comum. O pensamento comum é aquilo que busca o fácil, o dado e o embalado, o pronto, que é típico da nossa cultura de consumo. Ninguém quer mais conhecer estudando, quer conhecer por chegar a informações. Informação não forma, o que forma é conhecimento. E conhecimento não é aquilo que te chega, é aquilo que você procura. Isso é um diferencial. Né? Então diz Nietzsche o seguinte: e aqueles que dançavam foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Muito obrigado.